Questão 25. A figura a seguir representa um cone circular reto de vértice A e diâmetro BC, sendo D o ponto médio da geratriz AB igual a 8 cm. A planificação da superfície lateral desse cone é um setor circular com ângulo de 120 graus. O menor comprimento em centímetros da curva CD traçada sobre a superfície do cone é igual a... Questão 25, ele dá um cone, o desenho da prova aí está o cone de cabeça para baixo, eu preferi desenhar dessa forma, tanto faz, tá? E algumas informações que ele dá para a gente, que a geratriz AB, ela vale 8, então a geratriz AC também vale 8, e esse ponto dele está no ponto médio da geratriz AB, quer dizer, então ele está dividindo esse segmento em duas partes iguais. Outra informação que ele dá para a gente é que esse cone, ele tem um ângulo aí central, quando ele é transformado numa planificação de uma forma de um setor circular, um ângulo central de 120 graus. E ele quer que a gente calcule qual o menor valor possível para essa curva aqui CD. Tá? Então a gente vai ter que pensar na figura planificada, como eu já desenhei aqui. Então olha só, quando eu planifico essa figura, como se eu cortasse, abrisse e aí vira um setor circular. Então repare que aqui eu coloquei C e C, porque quando você dobrar para fechar, essa ponta aqui vai coincidir com essa. Botei um pontilhado aqui, que seria onde você está dobrando o cone, e aí você consegue ver o ponto B. Tá? Esse ponto B pode estar mais para lá, mais para cá, enfim, é só para a gente ter noção do que a gente faz quando dobra. Então coloquei até um pontilhado aqui para você perceber isso. E aí na hora que eu desenhar essa curva aqui no cone planificado, você não tem mais curva. Agora você vai ter uma reta, tá certo? E essa reta, deixa eu desenhar aqui, como é que está partindo? Está partindo do vértice C até um ponto D, aqui nesse lado, nesse outro lado, de forma que isso foi dividido em duas partes iguais. Então deixa eu fazer aqui a figura, vai ser algo desse tipo. Ó. E aqui, ângulo reto, 90 graus. O que acontece? Eu quero achar o valor dessa curva aqui é o CD. Ora, eu tenho esse lado aqui que é 8, aqui um triângulo retângulo, e essa medida aqui, ó, se aqui é o ponto D, é essa medida, 4. Esse lado aqui é 4. Ora, para a gente achar esse ponto aqui, triângulo retângulo, basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, como vai ficar? A hipotenusa ao quadrado, 8 ao quadrado, é igual 4 ao quadrado, mais o que eu estou procurando, que é CD ao quadrado, ou DC, tanto faz. 64, que é 8 ao quadrado, é igual a 16, mais CD ao quadrado. Vou passar isso para o outro lado, vai ficar 64 menos 16, dá 48. Então, CD ao quadrado é igual a 48, só que a gente não quer CD ao quadrado, a gente quer o valor de CD. Operação inversa, extrair a raiz quadrada de 48. Aí fica ao seu critério como você vai extrair a raiz quadrada de 48. Por quê? Porque você pode decompor o número ali e ir agrupando de 2 em 2 para ver quais são os números que saem da raiz, ou você pode procurar um número que tem a raiz quadrada exata multiplicado por algum outro número que pode ter ou não a raiz quadrada exata, que dê 48. Esse outro número não vai ter, porque senão, se os dois números tivessem raiz quadrada exata, aqui esse número também teria uma raiz quadrada exata. Tá? Então, 48 você pode pensar como 16 vezes 3. E repara que 16 tem raiz quadrada. Ora, 16, a raiz quadrada é 4, e o 3 não tem raiz quadrada, fica dentro da raiz mesmo. Então, o comprimento vale 4 raiz de 3, que é a letra D.